Programa Invista, Aprendendo com Quem Faz. Vamos falar hoje com um consultor, o Alan Costa, que é do Paraná, é carioca de origem, mas já é paranaense de coração, de atividade. Alan, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco, no programa Invista. Muito obrigado, Paulo. É um privilégio estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. Mas eu quero começar o programa de hoje um pouco diferente hoje, mandando um abraço carinhoso ao meu amigo Fernando Mauro, presidente da ACESP, que está aí em campanha pela ABSECOM nos próximos meses, deve ser eleito a ABSECOM, um grande incentivador, estimulador das TVs comunitárias. Um forte abraço, Fernando. Nós que estamos chegando aí a todo o estado de São Paulo, agradeço também a você que nos assiste em todos os rincões do nosso estado de São Paulo e alguns outros estados brasileiros também. Um grande abraço, muito obrigado. Mas, Alan, vamos falar um pouco das origens, de onde vem esse grande empreendedor que saiu aí recentemente, há alguns anos, de uma grande empresa ganhando quase R$1 milhão e resolveu, não, eu quero empreender, eu quero fazer outras coisas, mas antes de falar desse sucesso todo, nós queremos falar um pouco da origem. Foi sempre assim, água limpa, aquela coisa, tudo linear, como é que foi a origem lá? Família rica, obviamente. Que bom se fosse, né, Paulo? Que bom se fosse. Eu costumo dizer que para a gente entender o presente e projetar o futuro, a gente tem que, às vezes, revisitar o passado, né? Sim. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o que tem acontecido na minha vida pessoal, na minha vida profissional, é muito reflexo daquilo que vivi durante a minha infância, durante a minha adolescência, e não foram infâncias e adolescências fáceis, né? Eu venho de família muito humilde, e quando digo isso, sempre gosto de dizer que isso não é nem virtude nem defeito, isso é um fato, senão a gente cai naquela armadilha de ou glamourizar ou vitimizar a dificuldade. A dificuldade é um fato com o qual a gente tem que lidar. Sou a primeira pessoa da minha família a ter curso superior, mas tive na minha base valores muito concretos, muito claros, transmitidos por meu pai e por minha mãe. Então eu botei na minha cabeça que eu ia vencer na vida de alguma maneira. Sim. E isso teve que ser feito superando as dificuldades, por exemplo, de ter que estudar a minha vida toda em escola pública, superando a dificuldade de que eu não podia fazer um cursinho para entrar na faculdade, por exemplo, porque meu pai, evidentemente, não tinha os recursos para isso. E eu me lembro, eu morava na época em Jacarezinho, uma pequena cidade no interior do Paraná, de mais ou menos 40 mil habitantes, e muitos dos meus amigos foram para Curitiba, para a maior cidade do estado, fazer Sim. cursinho. E eu estudava naquela época com as apostilas que eles usavam no cursinho. Quando eles terminavam uma apostila, eles me mandavam aquela apostila usada para que eu pudesse estudar e aumentar a minha chance de passar no vestibular. E eu fiz um único vestibular, porque, de novo, não foi uma escolha, é o que o meu pai podia me ajudar a fazer, numa faculdade pública, porque era o que dava para fazer, e fui conseguindo fazer essas coisas, não porque eu tenha algo diferente de alguém, ou porque eu seja mais inteligente, ou qualquer coisa do tipo, mas por uma única razão. Eu coloquei isso como um objetivo e fiz todas as escolhas que precisei fazer na direção de me manter nesse objetivo e conseguir superar aquelas dificuldades para poder estudar e, de alguma maneira, melhorar na vida, trazendo também o que meu pai sempre me disse, que foi a única forma de eu melhorar na vida era estudando e trabalhando muito. Então, eu levei isso muito a sério para poder trilhar essa trajetória aí. E você fez processamentos de dados Exatamente. Na universidade lá de Ponta Grossa. De Ponta Grossa. Eu me formei em bacharel em processamento de dados na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tá. E aí a gente vai trilhando os caminhos e depois de ter passado por mais de uma universidade, de faculdade, a gente vai chegando a algumas conclusões que nem sempre, isso nós falamos para os jovens que nos acompanham o nosso programa. Aliás, tem mandado muitos e-mails, muito obrigado, né? Acompanham o Invista. Que a universidade, a faculdade, nem sempre ela é a definição do caminho que você vai seguir a vida inteira. Ela é mais um processo, é mais um conhecimento, é mais uma forma de aprender como aprender.
Perfeito, Paulo. Não é verdade? Eu acredito muito nisso, né? Aliás, eu acho uma crueldade o jovem, aos 15, 16, 17 anos, ter que tomar Escolher a a decisão carreira. do que vai ser o resto da vida. Se você enxerga a universidade, a faculdade, com essa visão de que é um processo, isso torna o próprio aprendizado muito mais produtivo. Eu me formei em computação, adoro computação, eu sou uma pessoa extremamente interconectada, né? Eu estou o tempo todo online, computador, notebook, celular, tablet. Mas eu percebi muito cedo na minha carreira, quando comecei a trabalhar com computação, e trabalhei na área há mais de 10 anos da minha vida profissional, mas eu comecei a perceber que a única coisa da qual eu gostava mais do que computador era de gente. Eu gostava de lidar com pessoas, eu gostava de estar com pessoas, e na faculdade só me ensinaram a apertar botão. E gente não tem botão para apertar. Então, eu, no meio do caminho, acabei fazendo uma guinada nessa minha trajetória na direção de disciplinas orientadas à administração de empresas e gestão de pessoas. Então, aí eu fui fazer um MBA em administração de empresas, eu fui fazer um mestrado em administração de empresas, comecei a direcionar a minha carreira mais para essa área que me permitisse, aproveitando aquele conhecimento que nunca é desperdiçado, que eu tinha recebido na faculdade, no começo da minha vida tradicional, ligado à área de computação, mas unindo a isso habilidades e conhecimentos voltados ao empreendedorismo e à administração de empresas que pudessem me tornar um profissional mais feliz ao longo dessa trajetória. Sim, você fez GV, gestão, Eu fiz mestrado em gestão mestrado empresarial. em gestão empresarial na FGV, exatamente. E depois disso, você teve algumas experiências internacionais, Sim. onde você saiu para estudar. É importante nós pontuarmos, porque mesmo que os jovens, hoje a gente tem que falar dos jovens dos 8, a gente falava dos 8 aos 80, mas a média está aumentando, né? Dos 8 aos 100, aí, 90, 100 que nos assistem, que o empreendedorismo também é você ter oportunidade. Só que a oportunidade, ela vem para quem está preparado. Não tenha dúvida, Paulo. Eu, quando saí da faculdade, coloquei na minha cabeça que eu ia fazer MBA nos Estados Unidos. E isso foi numa época em que os que têm mais de 40 vão se lembrar, a gente tinha uma paridade do dólar com o real de 1 para 1. E eu trabalhava e guardava cada centavo que ganhava para conseguir fazer esse MBA nos Estados Unidos. Do dia para a noite, o dólar dobra de preço, passa a ser 2 para 1. Meu sonho teve que ser abortado e aí eu fui fazer o mestrado na FGV aqui no Brasil. Mas isso que você falou de que a oportunidade acaba surgindo para quem está preparado, é o que acabou acontecendo. Quando eu estava no final do meu mestrado na GV, eu fiquei sabendo de um programa de bolsas de estudos do Conselho Britânico, chamado Chevening, que era um programa relativamente pouco conhecido no Brasil e que apoiava jovens de vários países do mundo, entre eles o Brasil, para fazerem mestrados na Inglaterra com subsídio ao curso, subsídio ao processo de estadia. Quando eu vi essa oportunidade, eu falei, agora eu não vou perder essa chance de jeito nenhum. E aí eu consegui estudar na Inglaterra, fazer o meu mestrado na Inglaterra, voltei da Inglaterra em 2003 e também coloquei na minha cabeça que já que me formei na Inglaterra, agora meu próximo objetivo é estudar em Harvard. E você imagina, Paulo, um menino de escola pública de Jacarezinho imaginar que pode estudar em Harvard. Eu demorei 10 anos a mais para conseguir fazer isso acontecer, mas no momento certo, na empresa certa, com o apoio certo daqueles que eram meus superiores em nível de conselho da empresa, eu consegui apoio para fazer o meu curso em Harvard e em 2010 eu fiz um programa de gestão avançada em Harvard, passei 2 meses na Harvard Business School, que foi uma das experiências mais fantásticas da minha vida. Você teve também uma experiência na Universidade Católica de Milão? De Milão, exatamente. Essa foi uma experiência mais curta, um programa de extensão na Universidade Católica de Milão e um programa de extensão também no INSEAD, na França, que complementam essa minha formação, concretizando aquilo que meu pai me dizia na infância. Se você quer melhorar de vida, estude. Vai em frente. Alan, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós vamos voltar, continuar contando a história do Alan Costa, que é um grande empreendedor e que vem dividir um pouco dos seus conhecimentos conosco. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, conversando hoje, aprendendo hoje com Alan Costa, grande empreendedor, vem do Paraná.
quer dizer, ele não mora, ele só tem o CEP lá no Paraná, mas vive entre o carro, o avião e hotel, né, Alan? É. Como é que é essa experiência, Alan, de trabalho, de meio não ter parada? Você gosta disso? Eu gosto muito disso, Paulo. Eu tive uma trajetória profissional, até certo ponto da minha carreira, muito convencional até. Eu saí da faculdade, arrumei um emprego, comecei a trabalhar no Sebrae, que é uma instituição que todos conhecem, apoia pequenos negócios no Brasil, e fiz uma carreira de 20 anos lá, onde comecei programando computadores, recém-saído da faculdade, e cheguei a diretor superintendente, posição que eu ocupei por 7 anos. Durante esse período, a minha carreira foi um tanto quanto convencional, uma carreira de trabalhar o dia inteiro numa mesma empresa, embora houvessem muitas viagens, mas não era esse ritmo que eu vivo hoje. Aos 40 anos, quando fiz 40 anos, eu entrei numa espécie de crise de meia-idade, né? E comecei um processo reflexivo a respeito dos caminhos que eu havia percorrido até ali, em termos profissionais, e daquilo que eu ainda queria fazer na minha vida profissional, e percebi que era hora de gerar algum movimento. Porque 20 anos na mesma empresa, 7 anos como diretor superintendente, sem ter mais nada para almejar lá dentro. E aí eu pedi demissão, fui trabalhar como diretor-presidente de uma empresa do setor financeiro, uma empresa de vale alimentação, vale refeição, cartões de crédito private label, e fui trabalhar com um salário, com uma remuneração bastante interessante na época, né? Isso há 3 anos atrás, pouco mais de 3 anos atrás. E, por incrível que pareça, 40 dias depois eu pedi demissão novamente. E aí eu acabei virando personagem de uma revista grande de circulação nacional, como o brasileiro que deixou o emprego de R$ 900 mil para empreender. E aí as pessoas imaginam que eu fiquei maluco. Não, o cara com um emprego desse, né? Lógico que esse salário era um salário incluindo bônus, participação de resultados, mas era um salário muito significativo. Sem dúvida. E as pessoas não conseguiam entender por que isso aconteceu. E a resposta é muito simples. Isso aconteceu porque eu comecei a priorizar outras coisas na minha vida que não apenas a questão financeira, não apenas dinheiro. Eu, pela origem humilde, botei na minha cabeça que eu ia vencer na vida, e vencer na vida para mim significava ter dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tivesse, mais bem-sucedido eu me consideraria. E aí eu me vejo num emprego em que eu tenho um salário de R$ 900 mil por ano, e me vejo no momento mais infeliz da minha vida, por mais paradoxal que isso possa parecer. E a razão dessa infelicidade é muito simples de se entender. Eu, embora tivesse um salário muito maior do que eu tinha antes, isso não mudou absolutamente nada na minha vida para melhor. Eu continuei dirigindo o mesmo carro que dirigia, meu filho continuou estudando na mesma escola que estudava, eu continuei frequentando os mesmos lugares, restaurantes, nada mudou. Agora, algumas coisas mudaram para pior. Eu tive que me afastar da minha família, essa empresa era fora de Curitiba, eu estava longe do meu filho, principalmente. Eu fui trabalhar numa empresa que não me trazia o sentido de realização e propósito que o Sebrae me trazia, por exemplo. Quando você acorda de manhã numa empresa como o Sebrae, você sabe que ao longo daquele dia você não vai sair de casa só para ganhar salário no final do mês, porque você vai conversar com empresários, com pessoas que têm sonhos e ajudá-los na realização desse sonho. Eu fui trabalhar numa empresa em que eu acordava de manhã só para ganhar mais dinheiro. E aí não tem juízo de valor nisso. Eu não estou querendo dizer que seja bom ou ruim, mas para mim não fez sentido. E aí eu dei essa guinada na minha carreira e comecei essa vida maluca que você falou, de estar o tempo todo em aeroporto, hotel, porque, além de empresário, me tornei palestrante. Como eu disse no bloco anterior, uma das coisas que eu mais gosto na vida é de estar com pessoas. E a atividade de palestrante me proporciona isso. Compartilhar um pouco dessas experiências, trazer algumas reflexões para as pessoas e tentar, de alguma maneira, desligar o piloto automático que a maioria das pessoas tem ligado pela vida maluca que a gente vive o tempo todo correndo, meio que numa sensação de correr atrás do próprio rabo, e parar, ainda que por um momento, para pensar nas nossas escolhas, naquilo que a gente está fazendo e no caminho que a gente está trilhando, de modo que a gente possa fazer o que eu chamo de escolhas conscientes. Quando a gente desliga o piloto automático, a gente começa a tomar um pouco mais as rédeas da nossa carreira e principalmente da nossa vida nas nossas mãos. Dá a impressão, ouvindo você falar, né, que você completa aí, se essa conclusão é verdadeira, mas aquelas pessoas que vivem só para... Lógico que vai ter exceção, e eu vou receber e-mail contradizendo isso, mas aquelas pessoas que vivem, que trabalham só para ganhar dinheiro, normalmente não tem aí o retorno pessoal, profissional que elas mereceriam ter, né? Sem dúvida, Paulo. Eu hoje, eu dei uma entrevista há pouco tempo para um jornal de grande circulação, e o repórter ele foi muito feliz em pensar uma frase. Jornal A Folha. O jornal A Folha, para a Folha. Sim. E ele foi muito feliz de pensar uma frase
que eu disse que foi a seguinte: eu hoje não faço nada na minha vida profissional que eu não faria de graça. Em outras palavras, se dinheiro não fosse um problema, e eu não quero ser aqui, né, aquele defensor do mundo de Alice e dizer que não, o dinheiro não é importante. Dinheiro é super importante. A gente precisa de dinheiro para viver, claro, para ter coisas boas, para ter uma condição de vida bacana. E, portanto, o dinheiro continua sendo importante. Eu preciso de dinheiro para sobreviver. Mas se eu ganhasse hoje na Mega Sena e dinheiro não fosse mais problema, amanhã eu continuaria fazendo exatamente as mesmas coisas que eu faço hoje. Eu continuaria ajudando os empreendedores que ajudo no meu papel como investidor de startups, que é uma das coisas que eu faço, né? Ajudar num processo de mentoria a desenvolver pequenas empresas de grande potencial. Eu continuaria fazendo as minhas palestras, viajando o Brasil inteiro e estando em contato com as pessoas, porque eu sou bastante bem remunerado para fazer o que eu faço, mas a maior remuneração que eu tenho são, por exemplo, os e-mails que eu recebo depois de uma palestra de pessoas me agradecendo por aquilo que me ouviram dizer que de alguma maneira fez sentido para elas e provocou alguma transformação. Isso é o tipo de coisa que não tem preço e que traz uma realização que não há dinheiro que seja capaz de pagar. Alan, fazer só um parênteses, nós temos alguns amigos comuns que nós nem sabíamos conversando agora. Eu tive a oportunidade, a felicidade de ser vice-presidente tanto do Afif Domingos, o ministro, como do Alencar Burti, que foram presidentes do Sebrae também. E hoje um grande amigo, que é comum também, Ivan Rusni, que é o diretor técnico aqui de São Paulo, que nos emprestaram, nos propiciaram a chancela do Sebrae no nosso programa, que aumenta muito a responsabilidade. Mas, então, um grande abraço a esses amigos comuns, com certeza assistirão, né? Mas eu queria que você contasse um pouco dessas experiências, dessas passagens. Em que ponto da vida ali, em que ponto você já fez um corte que foi, eu tenho um grande salário, mas eu quero fazer o que eu gosto. Foi nesse momento em especial, que ponto da vida que você falou, puxa, eu quero agora ser feliz, trabalhar, ganhar dinheiro e ser feliz também? Foi nesse momento, Paulo. E assim, né, hoje contando essa história, né, eu às vezes falo em palestras, hoje eu sou empresário, sócio de algumas empresas, sou investidor, sou palestrante, as pessoas olham e acham que, puxa, que bacana, né? O Alan largou o emprego, que é onde ele era muito bem remunerado, e conseguiu reconstruir uma carreira em pouco tempo. Isso faz 3 anos que aconteceu. Mas é importante fazer o contraponto e dizer que a descoberta dessas coisas que hoje fazem sentido para mim, ela não foi uma descoberta simples, porque, afinal de contas, eu fui criado para ser empregado, como a maior parte da nossa geração. E depois que eu saí desse emprego, eu passei cerca de 6 meses tentando me encontrar, afinal de contas, o que eu quero fazer na vida. E aí eu tive uma experiência magnífica. No final de 2013, eu fui para o Nepal. Só que nós vamos deixar essa história para contar no próximo bloco. Se você quiser saber dessa experiência riquíssima no Nepal, não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos. Invista volta já já. Voltamos com o programa Em Vista, falando com Alan Costa, e eu prometo que nesse bloco eu vou falar muito pouquinho para deixar o Alan falar bastante das suas experiências. Teve uma experiência como empreendedor, depois de sair do emprego de quase R$1 milhão aí por ano, ficou 6 meses no Nepal, um período sabático que você foi para o Nepal, lá nos Monges. Conta um pouquinho, Alan, disso. Eu, quando tomei a decisão de deixar esse emprego, eu resolvi que queria fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que me trouxesse esse sentido de realização maior, que extrapolasse só a questão financeira. E aí eu passei 6 meses, na verdade, procurando caminhos, né? Eu comecei a desenvolver essa carreira de palestrante que eu tenho hoje. Comecei a me aproximar muito desse movimento de startups, que são essas empresas pequenas, de alto potencial, que podem se desenvolver e que são fundadas normalmente por jovens que precisam de mentores com mais experiência, que possam ajudá-los nesse processo. Mas não foi um processo simples, né?
Até porque, quando a gente vê aquilo que normalmente se encontra na mídia, na imprensa, eu percebo um processo de glamorização do empreendedorismo. É como se a nossa geração tivesse que sair da faculdade e arrumar um emprego, senão éramos fracassados. A geração que está saindo da faculdade hoje de alguma maneira, tende a ser levado a crer que ele tem que sair da faculdade e montar a sua empresa, a sua startup, senão ele é fracassado. E eu não acredito nos extremos, eu acredito muito na sabedoria dos caminhos mais ponderados. E eu, tateando por esse meio empreendedor, como é que é? Será que eu posso ser empreendedor? Será que eu consigo ser empreendedor, o que é algo que não é para todo mundo, e por isso essa glamorização do empreendedorismo é perigosa. E aí, em dezembro de 2013, cerca de 6 meses depois que eu tinha feito a escolha de deixar esse emprego com o super salário, eu tive a oportunidade de ir ao Nepal. E por que o Nepal? Primeiro porque eu tinha encanto pelo Himalaia, por uma questão de gostar, simplesmente. Eu via fotos e tal, a montanha. Eu tenho muito apreço por essas histórias de aventura, eu sou motociclista de aventura, viajo o mundo de moto também, então a montanha me atraía. Mas eu achei que seria oportuno ir ao Nepal para passar um tempo, e eu tive a oportunidade de passar uma semana, num monastério budista chamado Kopan, que é o maior monastério budista da Ásia. E eu passei lá uma semana com os monges. Vivendo com os monges, acordando com os monges, aprendendo a meditar, aprendendo, sobretudo, a pensar de uma maneira desconectada desse mundo maluco que a gente vive. E isso me trouxe muitos ensinamentos, embora por um período curto, de apenas uma semana, isso para mim foi muito bacana. Porque eu pude concluir ali, por exemplo, que boa parte das escolhas que eu tinha feito na minha vida profissional até então não haviam sido feitas de maneira consciente. Por quê? Porque eu segui o roteiro que, de alguma maneira, foi estabelecido para mim de uma maneira natural pelo meu pai e pela minha mãe. O menino pobre, de origem humilde, que tem que estudar e trabalhar para vencer na vida. Então eu segui esse roteiro. E que bom que eu segui. Eu não falo isso com nenhum tipo de mágoa. Mas eu percebi que era hora de começar a fazer as minhas próprias escolhas. E para fazer essas escolhas, eu tinha que fazer o que eu chamo de desligar o piloto automático. Quando eu falo de desligar o piloto automático, eu pergunto ao telespectador que está nos assistindo agora, ele vai entender do que eu quero falar. Pensa com você, qual foi a última vez que você conseguiu tirar um dia da sua vida, um dia só, para pensar na coisa mais importante que você tem, que é a sua própria vida? A gente não faz isso. E a gente passa os nossos dias, as nossas semanas, os nossos meses, tentando correr atrás de alguma coisa que a gente nem sabe o que é, buscando consumir cada vez mais, porque nós vivemos numa sociedade de consumo que nos leva a acreditar que o sucesso está baseado no carro mais novo, na casa maior, na roupa mais chique, e a gente se esquece de coisas que são muito mais essenciais e que trazem um sentido de realização muito maior. Eu conto uma história com frequência que ilustra como isso funciona. Eu trouxe como valor da minha vida trabalhar muito, por todas essas histórias que já contei. E trouxe também do meu pai algo que ele me dizia, que era que ele trabalhava, para poder proporcionar a mim aquilo que meu avô não pôde proporcionar a ele. E o que meu pai pôde me proporcionar foi a condição de estudar, ainda que em escolas públicas. E eu trouxe isso comigo, trabalho muito para dar ao meu filho tudo aquilo que meu pai não pôde me dar. E meu filho, Luca, hoje tem 14 anos, então a fase dele de Lego já passou um pouquinho da fase. Ele hoje já não tem esse apreço pelo Lego, aquele brinquedo de montar, de encaixar. Mas quando você abre a porta do armário do quarto do Luca, começa a cair Lego de todos os tipos que você possa imaginar. Porque ele adorava Lego e eu adorava dar Legos a ele. Olha que coisa maluca que a gente faz quando não para pensar nas nossas escolhas. Para poder encher o quarto do Luca de Lego, para poder enchê-lo de Lego, eu sacrifiquei muito da única coisa que ele, em algum momento da vida dele, me pediu. Diga-se de passagem, ele nunca me pediu para encher o quarto dele de Lego. Agora, o que ele me pediu em vários momentos e eu neguei, foi tempo. Tempo esse que nem todo o dinheiro do mundo me permite comprar de volta para recuperar os momentos que eu deixei de ter na companhia do meu filho. Isso é uma distorção das prioridades que a gente tem e daquilo que efetivamente vai fazer a diferença lá na frente quando a gente for fazer uma análise das coisas que realizamos, daquilo que conquistamos. Então isso me trouxe essa percepção da necessidade de alguma maneira, procurar compartilhar com as pessoas essa história para tentar fazer as pessoas refletirem um pouco mais sobre essas coisas, e eu tenho conseguido ter um retorno muito bacana quanto a isso, né? Alan, praticamente pedir umas dicas para você, porque nós estamos deixando... eu acho que o
pessoal mais da nossa faixa etária, jovens da nossa idade, né? Talvez até já passaram, tem essa consciência mais fácil, mas para aquele jovem que está saindo da faculdade, ou está cursando, está para entrar numa faculdade, ou está saindo, ou acabou de se formar, ele fala, puxa, então eu trabalho menos e vou pensar mais, ou o que eu tenho, quais as dicas que você daria, em especial nesse momento, para aquele jovem que está se formando, que está definindo a carreira, para onde ele vai, quais as dicas que você daria para ele se tornar, seja lá, um bom empreendedor, um bom funcionário ou, melhor ainda, um bom ser humano? Primeira dica é a seguinte, eu já tive 20, 22 anos e eu sei como funciona isso, né? A gente tem muita ansiedade para fazer escolhas e é uma fase da vida em que a gente não tem certezas. Então, a primeira coisa diminua a sua ansiedade, né? Baixar um pouco essa necessidade de ter aquela sensação de que não é isso aqui que eu vou fazer para o resto da vida. Nada é definitivo. Então, faça suas escolhas com calma, sabendo que em algum momento, se você, por qualquer motivo, entender que tem que fazer viradas, essas viradas são possíveis e até mesmo desejáveis. A segunda coisa é o seguinte, não entre nessa ilusão de que empreender é a melhor coisa do mundo. Empreender é fantástico, tem coisas que só o empreendedorismo pode proporcionar. A autonomia, a sensação de ser dono do próprio destino. Mas não é para todo mundo. Empreender tem um lado não glamuroso que não é contado na mídia, que é o lado de ralação, de fluxo de caixa, de pagar a conta, da conta que vai vencer, do fluxo de caixa que está negativo, de administrar funcionário e, principalmente, de uma tolerância a risco e a oscilações que nem todo mundo está disposto a ter. Então tenha consciência que se você não quer ser empreendedor, se isso não é para você, não tem nada de errado quanto a isso. E em terceiro lugar, e mais importante, seja qual for a sua escolha, dedique-se de corpo e alma a algo em que você acredita, porque é a crença naquilo que você faz que te transforma no melhor profissional que você pode ser. Quando a gente acredita de verdade naquilo que faz, quando a gente faz com amor de verdade, quando a gente faz com paixão de verdade, a gente não mede esforços para ser o máximo que a gente puder dentro daquele contexto que a gente escolheu para a nossa vida. E quando a gente é o melhor que pode ser naquilo que faz, simplesmente não tem jeito de dar errado. Então, as coisas começam a acontecer num fluxo quase que automático. Alan, olha, sinceramente, eu não sei se o telespectador está com a mesma sensação, mas eu estou com dó de terminar esse programa. Já vai ficar aqui, agora não é mais convite, quando vem a primeira vez é convite, agora é uma convocação. Maravilha. Quando estiver à disposição, estiver por São Paulo, lembre da TV Osasco, venha para cá para nos brindar sempre aí com esses ensinamentos. Ficam aí os instantes finais para a sua despedida do nosso público, Alan. Será um prazer, Paulo. Espero voltar em breve, foi um privilégio estar aqui com vocês. E eu agradeço muito pelo espaço, né? Espero ter mais oportunidades de estar aqui compartilhando um pouco dessas histórias que podem ajudar jovens, principalmente, a refletirem e fazerem escolhas mais conscientes. Legal, muito bom. Agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui e a você que nos dá a honra de entrar aí na sua casa, dividir um pouco do que nós acreditamos que é coisa boa para o nosso Brasil. Um grande abraço, fiquem com Deus. Muito bom.